Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Future of Money, o seu podcast da Exame, que também é patrocinado pela Mint, a plataforma cripto do BTG Pactual. Eu sou o João Pedro Malar, repórter da Exame, vocês já me conhecem bem, e hoje eu tô aqui com o Rodolfo Eschenbach, que é o CEO da Accenture, tudo bom? Tudo bom, João? Muito obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com vocês. Imagina, a gente que aceita, agradece demais o convite, que eu sei que é uma loucura também, né? Não, mas é... A agenda de SEO, de CEO é uma loucura, Mas né? na verdade eu sempre disse que tudo é uma loucura, mas é questão de priorizar, né? Tudo é questão de prioridade. Então você vai priorizando a prioridade... vai Organizar as loucuras, isso né? Aí, tem que organizar as loucuras, senão você fica fora de controle. É isso, já a primeira dica do podcast já tá aqui, Tá né? aqui, é isso aí. Rodolfo, eu queria começar, o tema de hoje é assim, é um tema que não dá pra gente fugir, Tá bom. desde o começo de 2023, a gente não tá fugindo dele, né? Que é a inteligência artificial, mais especificamente a generativa, né? Tá bom. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre o histórico da IA, porque, na verdade, IA ela é uma área que existe há 60, 50 anos, né? E agora meio que entrou naquele hype, né? Que só É se isso fala aí. de IA, todo mundo Só se fala testando. de IA. Como você tem avaliado, né? E vocês também na Accenture têm avaliado esse hype da IA, né? Tá. Na verdade, assim, deixa eu comentar um pouco. A gente já tem trabalhado com IA, né? Vamos dizer, toda a parte de inteligência artificial já, sei lá, mais de 15, 20 anos. E talvez numa visão menos explosiva do que tem agora, mas a gente tem trabalhado muito porque a gente sempre acreditou que isso faz muita diferença. Né? E a gente tem, por exemplo, a gente comprou uma empresa de inteligência artificial para áreas focadas em supply chain, Legal. já há mais de 13, 14 anos, e foi a compra que eu mesmo fiz, entendeu? Ah, Porque que a gente legal. achou que quando eu cuidava na minha época, que eu cuidava da parte digital, a gente comprou porque a gente achou que era. Então, assim, você vê que esse negócio sempre tem, mas a gente usou sempre isso muito, vamos dizer, eu quase que diria embaixo de consultoria e tal, para, por exemplo, dar um boost nas soluções, nas análises, nas discussões. Então, e realmente você vê que tem conceitos muito bacanas que você usa vamos dizer, com inteligência artificial para isso. Então, esse negócio vem numa crescente. Eu acho que o que aconteceu no ano passado é que com a explosão do ChatGPT, ou como dizer, mais que explosão, mais a abertura do ChatGPT para o mundo de uma forma abrupta, esse negócio todo mundo pegou o encantamento, né? Então aí que acho que a gente não para de falar, que nem você falou de 2023, 2024, a gente só fala desse negócio. Mas na verdade é uma evolução. Né? E o que a gente vê, o IA generativo é um nicho dentro do IA. O IA é muito maior do que esse negócio. E o generativo é um nicho que está em explosão. Mas é assim que a gente está encarando. O que a gente vê hoje? A gente vê um uso muito mais massivo, né? Claramente. Dessa democratizada. Dessa democratizada. Então, a gente acha que está democratizada. O generativo ainda não. Porque, na verdade, quando você pega as grandes empresas, tem muita prova de conceito sendo utilizada, mas pouca coisa virando em escala ainda. Tem coisa virando em escala, mas pouca coisa ainda em escala. E a gente acha que isso vai ganhar mais uma maturidade. Então, como todo o hype, a gente vê que sobe e acho que vai descer um pouco, mas ele vai ficar. Eu acho que não é aquele hype que vai e morre, mas é um hype que vai para ficar. Eu acho que a beleza do movimento que está acontecendo, e eu acho que a beleza do ChatGPT ter entrado no celular de todo mundo, até meu filho de 17 anos usa esse negócio hoje para... E às vezes muito mais do que a gente, muito mais né? do que a gente, mas essa democratização chamou atenção para a qualidade do que se pode fazer, né? Vamos dizer, para o poderio computacional que todo mundo tem na mão. A pergunta agora é o que fazer com isso, né? Como fazer e o que fazer. Então a gente vem discutindo muito com as empresas, com os nossos clientes, por exemplo, todo o tema de responsabilidade, né? Porque você tem modelos muito poderosos que fazem isso. Agora, como é que você garante o que a gente chama dos guardrails, né? Como é que você garante que ele tem uma responsabilidade quanto a gênero, quanto à localização? Como é que você garante que esse modelo não vai alucinar? Como é que esse modelo não toma decisões? Então, mais do que o poderio computacional, mais do que fazer, a gente está discutindo como é que você pode usar esse modelo para fazer coisas de uma forma responsável pelas empresas, né? Perfeito. Então, esse é um pouco do que a gente está vendo aqui. Então, de novo, é um hype que subiu, vai descer um pouco, mas vai continuar. A gente não acha que esse negócio vai morrer de jeito nenhum. Perfeito. Eu gosto muito de ver a questão dos termos, né, do mercado. E eu acho muito engraçado porque, por exemplo, uns 15, 16 anos atrás, pegava até um pouco mal para a empresa falar que trabalhava com inteligência artificial, né? Então, é verdade. a gente tinha gigantes de tecnologia que falavam, não é IA, é algoritmo, né? Algoritmo, E lá no fundo era IA, né? É isso aí. E aí agora a gente tem não só uma aceitação do termo, mas as empresas
falando, olha, é IA e às vezes nem é IA, mas é Tem IA. que declarar que está usando. Pois é, como que fica também, como a empresa pode lidar com esse hype em que você tem uma expectativa da empresa mostrar que é inovadora e que está mexendo com IA, mas ao mesmo tempo a gente também ainda não tem uma noção clara de qual é o caso de uso, qual que vai ser a vantagem efetiva de estar usando a IA, como uma empresa lida com isso, né? Eu acho que a empresa lida tendo clareza e planejamento do que ela quer usar, né? Acho que assim, eu acho que a ideia de fazer as provas de conceito é super interessante para aprender e usar, mas efetivamente você tem que ter um planejamento de como escalar isso. E a gente vê esse planejamento em duas grandes direções. Uma é quais são os casos de uso e como é que eu vou botando isso nos meus processos, seja eles internos ou externos, né, que vão falar com os clientes de uma forma geral, fazendo acontecer. Mas o outro é como é que eu garanto que a minha infraestrutura está pronta. O que é infraestrutura? Infraestrutura claramente é dados, quer dizer, todos esses modelos trabalham como os dados. Se seus dados não forem limpos e com qualidade, e eu digo muito na única versão daquele dado, né? Porque você pega nas empresas, tem dado de um monte de lugar, quer dizer, qual que é o dado real e tal. Então você tem que ter uma base de dados muito boa para usar isso. Segundo, você tem que ter uma infraestrutura, usar a generativa ou já requer um novo stack, né? Não é o mesmo stack que você tem. Como é que você põe isso na sua arquitetura computacional? Como é que você garante que segurança tá? Porque é outro, vamos dizer, outro trâmite de segurança que você abre por aí. Sim. Então você começa a ter que mexer na sua infraestrutura para garantir que isso aconteça quando ele escala. Uma coisa é fazer prova de conceitos que você faz separado, e a outra coisa é isso. Então você tem que andar nas duas coisas e planejar. Então a gente tem ajudado muitos clientes a fazer esses dois planejamentos que acontecem, né? Então a gente vê isso. Agora, dentro do hype, virou moda falar que você tem casos de uso e falar. Outra coisa que a gente tem falado muito com os clientes é declara os casos de uso que você está usando e por que você está usando e como é que você ganha. Então acho que esse é um pouco o ponto interessante. Eu digo às vezes que contar histórias faz muito bem, né? Porque mais que números, tenho 55 provas de conceito, não quer dizer nada. Quais são as provas de conceito que você fez, qual o ganho que você tem e como é que você... E às vezes uma prova de conceito bem contada contada, esse negócio... Vamos dizer, é muito bacana, entendeu? Então, a gente está falando muito, esse tema de você usar um pouco esse tema lúdico das histórias e que você conta, é o que você faz, efetivamente, a diferenciação do que tem. Mas é muito bacana, quando você começa a entender o que ela pode fazer por você, o que o IA pode fazer, é muito bacana. Não, com certeza. Eu, como jornalista, apoio muito essa coisa da história. É isso aí, mas é isso mesmo, eu acho que a gente vive de histórias cada dia mais, que é isso que faz a diferença. Total. Eu queria te perguntar também, eu lembro, eu esqueci o mês agora, porque a gente vai... Tá bom. A cabeça ficou uma bagunça. Mas no Web Summit desse ano, tá bom. Teve uma palestra da MWeb, né? Que foi uma palestra muito boa. Tem lá na Exame a nossa cobertura para quem quiser ver. E eu lembro que ela comentou que a gente está vivendo hoje um super ciclo de inovação, né? Porque assim, há muitas décadas atrás, você tinha o surgimento de uma nova grande tecnologia a cada 40, 50 anos. Hoje em dia tá uma atrás da outra, né? Como as empresas também conseguem lidar com isso? E como você falou, a cada nova tecnologia é uma nova reavaliação de processos e problemas que vão surgindo, vantagens que você também não pode deixar passar. Como equilibrar tudo isso, né? Esse eu acho que é um dos maiores desafios. A gente vê que esse negócio está tomando uma velocidade enorme. E outro dia eu estava num evento e estava uma discussão muito legal, porque todo mundo falou hoje da nova geração, né? Como é que é a geração. E aí eles fizeram um comparativo que eu achei muito bacana, que eles pegaram desde 1920, como é que começou a surgir rádio, TV, Revolução Industrial, que é a mesma discussão da nova geração, é a mesma discussão de tecnologia. Então, assim, são vários pontos na vida que estão. O que está acontecendo não é discussão se a nova geração se a televisão vai acabar com tudo, mas sim como é que você está encurtando esses prazos, né? Então, eu acho que a discussão não é a evolução do ciclo, mas vamos dizer, o encurtamento desses prazos. E eu acho que isso é uma coisa que a gente vai ter que aprender a viver, né? E eu acho que esse prazo nunca volta mais, ele não vai se dilatar novamente. Agora, a pergunta é como você aprende e como você... Não dá para você usar tudo o tempo inteiro. Como é que você faz escolhas para sua empresa do que faz sentido ou não? Por exemplo, IA generativo. Cara, se você for pôr IA generativo em tudo, é proibitivo. O custo dos LLMs, o custo da operação, assim, é muito caro. Então você tem que pôr nas coisas que aquilo faça sentido. O resto você pode usar modelos ou algoritmos mais básicos de IA. Então você saber o que utilizar e não entrar nessa onda do hype, e sim você saber o propósito do que você precisa, para que aquilo faz a diferenciação, é quando você vai tirar o melhor da tecnologia. A gente costuma dizer duas coisas. Primeiro, que primeiro você não vai viver escravo da tecnologia.
A pergunta é como você põe tecnologia no que você quer fazer e usa a tecnologia a seu favor e não vira escravo. Sim. Então, você pegar alguma coisa da prateleira e falar, eu preciso botar isso porque todo mundo está fazendo, você não vai ter melhor ganho. Uhum. A pergunta é como é que isso vai fazer diferencial na minha operação? De novo, seja para redução de custo ou seja para um diferencial na forma de falar com o cliente, hiperpersonalização e coisas. A gente tem Sim. casos de personalização que é muito bacana. Você começa a usar dados de todos os lados para fazer isso. Então, é um uso muito específico. Então, você saber aonde utilizar é o que faz a diferença. Então, você tem que pegar tudo que é novo e vai botando para tirar. O que às vezes a gente vê é que gente que não faz isso, você vai colecionando tecnologias. Uhum. Mas, na verdade, quando você vê, seu custo subiu e você não teve nenhuma vantagem para a sua empresa. Então, saber e estudar e olhar é muito importante. Uhum. E a segunda a gente entende que sempre a tecnologia vai vir com o humano. Né? Então, é outra discussão se vai acabar tudo. Cara, Sim. eu vivi isso há 10 anos atrás, quando começou cloud, quando começou digital, iCloud, todo mundo acha que tudo vai acabar. Não vai, esse negócio muda. O que a gente vê é que, por exemplo, o poder humano, o poder criativo, o poder de tomada de decisão ainda vai prevalecer. Uhum. Então, a gente entende que a tecnologia, vamos dizer, vai suportar isso tudo. Uhum. Obviamente, a gente vê coisas que os profissionais vão ter que estar mais preparados. Sim. Né? Quer dizer, como fazer perguntas. Por exemplo, a discussão do IA é como é que eu faço pergunta. Como é que eu faço a pergunta correta? Uhum. Ele vai te responder o que você perguntar. Se perguntar errado, vem resposta errada. O que você faz com isso? E ele ainda te convence que aquela resposta errada está certa. Tá certinho. Né? Então, assim, então, você tem que saber o que perguntar. Então, a capacidade de análise, a capacidade de decisão, a capacidade de você, vamos dizer, saber o que perguntar e usar isso no negócio é importante. Uhum. Né? E eu acho que uma coisa que as pessoas precisam aprender também é que todo o tema de IA, não necessariamente generativa, eles são modelos matemáticos. Sim. Então, eles vão te dar as respostas, vamos dizer, preparadas, que estão lá pesadas, muito complexas, muito sofisticados, mas não necessariamente a resposta que você espera. Ele vai te dar a resposta que está desenhada. Então, você também precisa, como profissional, estar preparado para olhar aquilo, interpretar e tomar as decisões. Como é que eu efetivamente uso aquilo? Então, esse pensamento crítico, esse né, pensamento também. crítico, executivo, que você vai ter que ter. Então, você começa a ver que essas coisas todas... É uma evolução, né? Eu acho que a capacidade executiva dos profissionais vai ter que subir, vai gerar coisas novas. Por exemplo, engenheiro de prompt eu diria que é uma profissão nova, né? Não existia há 5 anos atrás um engenheiro de prompt. Hoje é uma profissão nova. Então, coisas novas surgem, mas sempre sabendo usar a tecnologia a seu favor. Eu queria trazer um pouquinho para o cenário do Brasil também, Tá porque bom. vocês têm uma atuação global. Né? Vocês têm essa visão global. Quando você faz essa comparação Brasil-mundo, pensando em IA generativa, né, as empresas brasileiras, a gente está atrasado nessa adoção? Estamos para e passo? Qual eu acho que isso é uma outra coisa. Além do tempo que está acontecendo com as novas tecnologias, eu acho que o tempo é uma coisa que está ficando encurtado, mas eu acho que o paralelismo no mundo é outra coisa que também está andando. Então, você vê que não tem... Tem alguns lugares, alguns setores que usam mais que outros, mas globalmente eu acho que você tem uma adoção ou muito mais uma exposição muito igual. E a gente vê isso, porque eu não sei se você viu, mas a gente está abrindo o que a gente está chamando de GenAI Studios, que são estúdios no mundo inteiro. A gente vai abrir 25 estúdios. O Brasil foi o 13º, a gente abriu uns 60 dias atrás, que a ideia é exatamente esses centros estarem conectados no mundo inteiro. Não dá mais para saber o que está acontecendo no mundo inteiro, ninguém consegue. Então, a gente está usando a nossa capilaridade global para conectar esses centros, para a gente saber o que está acontecendo no mundo e dar informações para os nossos clientes. Então, a ideia desse estúdio eu quero pegar assim, já que a gente está aqui no estúdio de vocês, pega um cliente do serviço financeiro. A gente quer discutir. Então, e vamos fazer um workshop lá. A ideia é ser um lugar prático para fazer workshops e discutir. A gente consegue ativar essa rede dos 25, saber o que está acontecendo nos vários lugares do mundo e oferecer para os nossos clientes essa discussão. E, ao mesmo tempo, a gente oferece para os outros a mesma coisa que acontece no mundo. Então, a ideia... Por isso que a gente abriu essa estratégia de estudos, que a gente vê que esse negócio está bem abrangente no mundo agora, muito parecido. Obviamente, você tem maturidades de indústrias em locais diferentes, o que faz sentido uma adoção maior ou melhor. Mas ela está disponível no mundo inteiro no mesmo tempo, vamos dizer. Acho que esse negócio é novo. Eu lembro, eu já sou um cara mais velho, eu lembro lá quando você tinha filme, né? Lá atrás, você lançava filme nos Estados Unidos. Pois é. Aí você esperava 3 meses para saber aqui, você sabia que chegar aqui daqui a 3, 4 meses. Às vezes saía tudo do filme antes de você ver o filme. Né? Aí depois você ia ver o filme. Hoje em dia é lançamento no mundo inteiro. Então eu acho que isso está acontecendo com essas tecnologias novas também e vai acontecer cada vez mais. Perfeito. E você tocou nessa questão desse encurtamento, né, do tempo, das inovações mesmo, né?
Tem alguma... A explicação é difícil dizer que tem, né? Mas tem hipóteses de por que isso tá acontecendo? Porque eu imagino que para uma empresa que tá sofrendo, né, com tudo isso, acho que essa resposta seria de $1 milhão, né? Mas eu acho que assim, eu não sou teórico, eu não tenho estudo suficiente para ter uma teoria ou hipótese sobre isso, mas eu acho que tem uma coisa que está avançando numa velocidade exponencial, que é a história do computacional. Né? Assim, hoje a gente já está falando em quanto computing aí, quanto computação quântica, quase que uma realidade. Uhum. Esse negócio daqui a pouco vai estar disponível para todo mundo. Ainda é caro e toda a história, mas quando você pega a redução do custo de tecnologia, também ela é muito rápida. Pois é. Né? Você vê que as próprios AI generativos, os primeiros modelos eram caríssimos. Uhum. Você já começa a ver modelos mais simples que servem para o que você precisa numa escala de preço muito menor. Sim. Então, eu acho que a velocidade que está dando a poder computacional faz com que essas inovações estejam sendo disponíveis cada vez mais. E eu acho também que tem... Isso aí é uma teoria minha, tá? Não tem nenhum estudo, não tem nada por trás. Não, mas a gente aceita. Isso é uma teoria minha, que eu acho que o mundo, alguns anos atrás, começou a entender muito mais essa descentralização das startups e das ideias geniais separadas, né? Que o pessoal chamava dos ataques da formiga, né? Você tinha uma grande instituição monolítica e aí você tem um monte de pequenas startups que têm ideias diferentes para vamos dizer, para questionar o sistema. Eu acho que isso antigamente não era tão aceito. Eu acho que com o advento das startups, com a evolução da tecnologia, acho que essas duas coisas juntaram e por isso que você vê essas coisas andando numa velocidade... Ganha um ciclo virtuoso, ganha um né? ciclo virtuoso positivo. Perfeito. Obviamente, você vê as startups que deram certo, né? Tem um monte que não dá, mas assim, então, mas no geral, acho que para a comunidade é um ciclo super virtuoso. Então, de novo, essa é a minha teoria, minha hipótese pessoal, totalmente pessoal, mas que possa ser sentido. Mas eu acho que vamos dizer, a disponibilização de tecnologia, o investimento em tecnologia cada vez mais rápido e, ao mesmo tempo, o mundo querendo fazer coisas diferentes, quebrar os ciclos, eu acho que essas duas coisas são o que dão esse avanço rápido das coisas. Eu queria aproveitar também, porque vocês trabalham muito com transformação digital, né? Sim. Essa ideia da transformação digital. E quem se aprofunda um pouco sobre transformação digital sabe que não é sobre a tecnologia, é sobre a cultura da empresa, isso aí. né? Como tem sido essa evolução de cultura das empresas? Porque uma coisa era quando a gente falava dessa mudança com a internet lá atrás, que aí realmente era o que você falou, aqueles monolitos, né? Aquela coisa difícil de mudar. Hoje em dia a gente já tem uma evolução, é uma cultura diferente das empresas ou a resistência ainda está lá? Não, eu acho que tem uma evolução bastante grande, porque eu acho que eu diria que a transformação digital não é novo, mas ela não é fácil de implementar, porque é o que você falou, não é botar a tecnologia dentro de casa, é mudar a cultura para isso. E não só cultura, né? Acho que muitas vezes é cultura, muitas vezes é a própria organização, modelo de governança, né? Sim. Quem toma decisão, um monte de coisa. E né? o modelo de negócio também. O modelo também, de negócio, vezes, né? muitas vezes. Então, assim, então é uma mudança que eu acho que as empresas começaram a dizer aceitarem que elas são inevitáveis, né? Então, acho que esse é um ponto importante. Eu acho que a adoção dessas tecnologias tem mostrado também que elas podem fazer bem para as empresas e elas crescerem de uma forma diferente, eu diria muito mais rápido, muito mais próximo dos clientes, que eu acho que uma das coisas beleza dessa transformação digital é que todas as empresas, mesmo as B2C, podem estar muito mais próximos dos clientes dela, sem uma barreira física, vamos dizer assim. Então, eu acho que todo mundo entendeu o benefício. Agora, a gente também tem feito muito projeto, que você falou, de transformação organizacional, de como eu mudo o meu modelo de governança, como eu mudo muitas vezes o eixo de poder da empresa, como é que eu faço que o cara da tecnologia sente numa cadeira maior, par e par com os outros para tomar essa decisão de negócio, que não é só tecnologia, o cara de tecnologia que manda na tecnologia, mas as pessoas de negócio também têm acesso à tecnologia. Então, é uma mudança muito grande. E eu acho que tem uma geração que está começando a aprender, que é a minha geração, mas eu tenho o prazer de trabalhar na Accenture, eu sei dessas mudanças o tempo inteiro, mas pessoas que não vivem isso começaram agora a acostumar que esse mundo é mais, eu diria, democrático, vamos dizer, do que no passado. Então, eu acho que sim, tem uma evolução, principalmente nas grandes empresas onde que a gente vive. Então, a gente vê que esse negócio está bem, eu diria, democratizado e entrado. Obviamente ainda tem um pouco de resistência, ainda tem, mas uma coisa que está acontecendo super interessante com a gente agora,
E a gente está participando muito em conselhos de empresas. Legal. Por quê? Porque eu acho que o conselho tem que tomar decisões sobre investimentos de tecnologia e rumos de empresa que eles não foram preparados. Né? Vis-a-vis, assim, normal, vira de regra, os conselheiros têm, sei lá, 50, 60 anos, então são executivos muitas vezes super renomados ou supervisionários, mas que quando era a época deles de executivo, sei lá, 15, 20 anos atrás, nada disso existia. Era outra realidade. Era outra realidade. Então, eles precisam estar letrados nesses assuntos. Então, uma das coisas que a gente tem feito bastante é conversas com conselheiros ou com conselhos de empresa sobre como é que eu adoto. Pô, segurança é um tema super crítico hoje para empresas. Sim. Como é que eu garanto que os investimentos que a minha empresa está fazendo, a empresa que eu sou do conselho estão fazendo, estão corretamente sendo feitos na linha de segurança para eu não ter um ataque cibernético que vai parar tudo? Como é que eu faço esse uso massivo ou não de IA generativa, para onde eu vou? Quais são os riscos? Como é que eu garanto, né, do conselho que eu estou usando responsavelmente esses modelos? Então, são discussões super interessantes que a gente vê a Accenture sendo chamada pelo conselho para discutir uma série dessas coisas. Então, é interessante que você vê que esse negócio não é mais lá, vamos dizer, da nova geração. Até o conselho tem que tomar decisões, porque isso afeta a qualidade do negócio. Sim. Sua fala me deu vários ganchos, mas eu queria... Essa é bem rapidinho, uma dúvida até assim, de um interesse de pesquisa, porque meu mestrado é sobre transformação digital no jornalismo. Legal. Ó, se você quiser lá na Accenture, a gente pode te ajudar em alguma coisa. Se precisar de alguma coisa, depois do podcast, então, aqui já vai render. Mas tem um autor de transformação digital que ele é bem famoso, como bom acadêmico, eu só lembro do sobrenome, que é o Rogers. Acho que é David o primeiro nome dele. Mas ele fala bastante sobre essa dificuldade do cultural, do organizacional para a transformação digital. E um ponto que ele fala bastante, que eu acho bem interessante, é essa dificuldade de quebrar um pouco a verticalidade das organizações, né? De abrir esse espaço para ter uma interação de baixo para cima, né? Como vocês têm trabalhado isso com as empresas, né? Essa resistência realmente existe? É um empecilho para a transformação digital? Como que vocês veem isso hoje? Eu acho que uma coisa que está muito em voga hoje, você vê, é a história da mentoria reversa, né? A famosa mentoria reversa, onde, vamos dizer, as pessoas da geração mais nova criam um letramento das pessoas mais seniors, né? E eu acho que esse negócio é bem aceito. No começo isso era meio estranho e era quase deixa eu aprender alguma coisa lá. Eu acho que as pessoas veem um pouco de valor. O que eu acho que o que ainda não aconteceu, o que eu acho que precisa acontecer de uma forma generalizada é as pessoas mais novas também entenderem a maturidade das pessoas antigas, né? Porque eu acho que o balanço é ser inovador e ser corajoso e ter ideias é bacana, mas todas as grandes empresas têm uma série de responsabilidades, então a maturidade com essa coragem é muito bacana. Então mais do que uma mentoria reversa, começar a virar um par e um grupo de trabalho é interessante. Então acho que essa é uma coisa que ainda vai evoluir e a gente já vê organizações que estão começando nessa linha. E eu acho que a segunda é como é que a gente faz não hierarquias mais fluidas, mas como a gente faz modelos de governança mais fluidos, onde eu não preciso ter só literalmente o primeiro, o segundo nível da organização, mas eu pinço pessoas de vários da organização para tomar decisões e para participar de decisões de uma forma mais fluida, né? Sim. Esse modelo de governança mais fluido a gente ainda não vê, quer dizer, de novo, tem algumas organizações que fazem, mas não é uma coisa massiva. Essa é uma discussão interessante que a gente tem vindo em vários clientes nossos. E acho que cai também num problema que, de novo, não é tecnologia, é o humano também, né? É humano. Tem essa dificuldade. É humano. E, de novo, a transformação digital é como usar a tecnologia a favor do seu negócio para crescer, para dar mais resultado, para dar mais impacto. Mas, de novo, é usar a favor. Então, se você não mexer nos outros componentes, só a tecnologia não adianta e não leva para outro patamar. Perfeito. Outra coisa que eu queria puxar da sua fala são a questão dos riscos, né, da IA generativa. E eu queria focar bastante em dois, que acho que são os principais, que é a questão dos vieses, né, dos modelos, e das chamadas alucinações, né? Sim. Como vocês têm buscado trabalhar essas duas coisas e quais possíveis soluções que têm surgido, né, para isso? Tá. Esse tema de alucinações, você falou de vocabulário um pouco mais cedo, esse é o vocabulário mais novo, né? A história da alucinação. Né? Ninguém achou que no mundo empresarial você ia falar de... De repente só se fala de alucinação. Você só fala de alucinação, né? Esse era um negócio que você nunca ia achar que ia acontecer. Mas a gente tem uma das áreas dentro da nossa estrutura de IA, que eu acho que é uma das áreas mais importantes que tem, e talvez ela seja menos tecnológica, que a gente chama de Responsible AI. Legal. Que é exatamente todo o ponto de governança,
teste dos modelos, Uhum. e o que a gente chama desses guardrails, onde eu tomo decisão ou não. Né? Então, por exemplo, a discussão se eu vou pegar e usar endereço em algum modelo, alguma coisa. Pô, ele pode ser bias, né? Se você usar o endereço, dependendo de como você usar, ele pode ser bias, né? Porque eu posso usar o modelo para falar, não, nesse endereço eu não quero, Uhum. ou aumenta o crédito, ou aumenta a coisa. Então, assim, então a gente tem essa área de governança, vamos dizer, de responsible AI, exatamente para a gente começar a discutir na história dos modelos e no uso dos modelos, se ele está sendo, se a gente vê algum viés de bias ou não, tá? Perfeito. Então, acho que esse é um tema interessante. E o tema de alucinação, eu acho que é um tema importante de você garantir que você não entregue tudo para a máquina, né? Acho que esse é o ponto. Como é que você treina os modelos, né? Treiná-los de uma forma responsável para garantir que ele tem baixa probabilidade de alucinação e sempre ficar de olho. Vou te dar 2 exemplos aqui. A gente estava outro dia num conselho, né? E chamaram o cara de tecnologia, ele estava todo orgulhoso que tinha um modelo que ia falar com os clientes dele diretamente, que eles iam botar na rua em 1 semana. Aí a gente fez meia dúzia de perguntas sobre o Responsible AI. No final, o cara falou, acho que é melhor esperar, treinar um pouco melhor, daí eu vou esperar, eu postergar um pouco. Melhor garantir, né? Você vê que a tecnologia estava pronta, mas não necessariamente ele tinha feito todos os testes e precauções para isso. E o outro, a gente estava numa discussão numa área médica. Ele falou, não, porque 80% aqui são receitas básicas e tal, a gente pode deixar o nosso modelo fazer e... Cara, não dá para deixar o modelo hoje fazer receita médica. Cara, não dá. Assim, você pode fazer o básico, mas tem que ter um médico responsável, olhar. Então, assim, então você vê que as pessoas ainda, vamos dizer, estão olhando isso de uma forma, muitas vezes até, eu não diria que descompromissada, mas de uma forma, pô, eu acredito 100% na tecnologia. Um otimismo, não dá, né? um otimismo Talvez muito total. grande. Então, muito do que você garantir isso é, primeiro, você ter os processos de responsible AI, né, ou de responsabilidade. Segundo, você acompanhar os modelos de uma forma e uma governança sobre isso. Tá? É assim que a gente tá cuidando disso. Ah, legal. Eu queria fazer uma outra pergunta também, que aí, de novo, pensando um pouco na empresa, né? E que é um tema que a gente tem visto surgir bastante, que é quando a empresa comunica que está usando IA e isso, assim, dá errado, o público não gosta, a resposta é negativa. Como lidar com isso também, né? Porque a gente sabe que tem uma pressão, não sei se pressão, mas tem uma tendência no mercado para que as empresas adotem, mas ao mesmo tempo o próprio público ainda está um pouco com o pé atrás, né, sobre isso. Como que fica, né, a empresa? Eu acho que a gente devia separar isso em 2 partes. A parte, vamos dizer, de interna das empresas e outra para falar com os clientes e do público. Tá? Eu acho que Perfeito. são camadas muito de sensibilidade diferentes. Uhum. Eu acho que para dentro de casa, quando você aumenta a produtividade, declarar que você está usando, como você está usando e para que você está usando e quais são os benefícios é importante. Isso vai dar problema de emprego e vão perder gente? Muitas vezes você tem que reciclar emprego. Né? Então, por exemplo, a gente opera, né? Uma das nossas áreas a gente chama de operations, que é operar processos produtivos de uma série de processos de back-office de uma série de empresas, e a gente está indo cada vez mais para os front-office de empresa. A gente usa muito IA nesse negócio, muito IA generativo. Como é que a gente usa? Né? Usa para ganhar processo, ganhar velocidade e toda essa história. O que a gente faz? Primeiro, a gente está treinando pessoas para tomarem decisões sobre isso e, através do nosso crescimento, a gente garante que as outras pessoas estejam empresas. Então, a gente está fazendo muito reskilling das pessoas, então treinando pessoas em outras coisas que eles possam fazer e mesmo com o nosso crescimento. Então, a gente está crescendo mais com menos pessoas, né? Ou seja, ou usando as mesmas pessoas, um pouco mais de pessoas para crescer mais ainda, né? Então, a gente está usando isso porque a gente tem o fortuito de crescer. Mas você vê que a gente precisa gastar tempo e investimento em reskilling das pessoas, porque senão eu acho que assim, é um pânico geral de vai acabar com tudo. Não vai, né? E assim, então processos produtivos aí, principalmente processos criativos, sempre vai precisar do homem. Sempre vai ser do homem. E, por exemplo, a gente tem uma discussão, a gente é uma empresa forte em marketing, hoje a Som, que é a nossa área de marketing. Putz, a gente acabou de fazer uma compra de uma agência criativa super importante. Pô, no tempo de IA, você vai comprar uma empresa de criação? Parece até contraditório, né? Mas eles não vão ser substituídos, porque a criatividade está no humano ainda. Esses modelos não são humanos. Eu não sei se já fizeram essa comparação, mas é interessante. Se você pegar algumas IA generativas que geram vídeo e der prompts muito parecidos, se você olhar as 3 em paralelo, a solução é muito parecida. Por quê? Porque ele faz com base nos dados disponíveis do mercado.
a beleza do criador, do humano, é a criatividade de coisas não existentes. Né? Os grandes, vamos dizer, marqueteiros da história criam coisas que é não... aquela sacada, né? Aquela sacada que não existiram. Então, a gente sempre acredita que essa, vamos dizer, essa criatividade vai existir. Por isso que a gente investiu nesse negócio. Agora, por exemplo, você fazer uma foto. Hoje, pô, você pode fazer estúdio. Em vez de eu sair com uma equipe, passar na cachoeira, pegar, levar 3 dias... Porra, você pode fazer isso em estúdio. Então, essa beleza de coisas, por exemplo, que levavam 10 dias, levar 10 minutos, a gente está usando. Como é que você faz isso? De novo, eu preciso de mais criativos. Como é que você balanceia a mão de obra? Para fora, né, vamos dizer, em contato com os nossos clientes e toda essa história, eu acho que é aí que você precisa tomar um pouco de cuidado. Porque aí a história de alucinação tal começa a ficar de risco tremendo. Então a gente precisa tomar cuidado com isso. Agora, a gente tem experiências... Call center não é uma coisa que a gente opera, né? Mas a gente tem ajudado clientes a transformar. Eu vou te falar que tem hoje atendimentos por máquina que você não diz que é máquina e o ratio de avaliação dos clientes é melhor da máquina do que o humano. Ah, não duvido. Porque, com certeza não duvido. Porque com IA generativo, você consegue dar sentimento nas conversas. Eu acho que essa é a diferença. É diferente de uma URA lá, que você fala aperte 1, aperte 2, aperte 3, ou o chatbot que você fala sim e não responde. Esse cara é conversacional. Né? Essa máquina, ou o que seja, é conversacional. Então, você começa a ter sentimentos nas conversas. Então, essa é a beleza do negócio. Então, você está atendendo. E, de novo, os ratios acabam sendo melhores do que coisa. Então, assim, é um assunto ainda em polêmica, eu diria. Mas é um assunto que declarar o que você está usando é importante. Agora, eu acho que você tem que declarar, como eu te falei lá atrás, declara, primeiro faz, dá certo e depois declara, e não ao contrário. Porque acho que isso é um problema também, né? Tem muita gente que tá declarando no meio do caminho, ou né? no meio do caminho, vou fazendo. É. E aí não dá, entendeu? Faz, mostra o resultado, depois você fala do que você mostrou. Agora, eu acho que a gente precisa trazer esse tema de responsabilidade social junto. Eu não tô falando de responsabilidade A, responsabilidade social, que é como eu garanto que a minha força de trabalho, eu não vou botar milhares de pessoas na rua. Nem Accenture, nem nos outros. Como é que efetivamente eu trabalho para fazer reskilling das pessoas, treinamento, desenvolvimento, recolocação, uma série de coisas. Então, eu acho que todas as empresas têm essa responsabilidade social, né, que diria com seus empregados e com a massa crítica aí que tem. Então, investir em reskilling hoje é importante. Obviamente, tem a parte dos empregados também que tem que estar aberto. Sim. Uma coisa que a gente está fazendo que é muito interessante, né, nessa linha, é o tema, a gente tem um programa que se chama 50+, que a ideia é pegar profissionais do mercado. Né? Na época do meu pai, 50 já estava de pijama em casa querendo se aposentar. Hoje em dia a gente tem muita vitalidade. Não, hoje em dia ainda está Só que não necessariamente essa geração aprendeu sobre tecnologia. Sim. E como é que eles vão começar uma segunda carreira agora, muitas vezes, sem saber disso? Então a gente está fazendo cursos específicos com parceiros para ensinar tecnologia para essas pessoas, para eles terem uma segunda chance, de iniciar uma segunda carreira, uma segunda fase da carreira. Então, esse é o tipo de coisa que as empresas precisam pensar em como fazer para garantir. Então, esse é um programa que está indo super certo, porque você vê eu diria, a felicidade das pessoas em ter uma nova oportunidade sobre uma coisa que parece um bicho-papão, mas que ele começa a aprender e dominar e ter uma nova carreira. É até uma coisa que eu queria aproveitar para te perguntar, porque muitas vezes a gente vê algumas empresas que optam por exemplo, contratar alguém mais novo porque ele conhece a tecnologia. Mas às vezes a pessoa conhece a tecnologia, mas não entende os processos, não sabe como usar. E aí é exatamente o que a pessoa mais velha tem, né? Essa experiência, né? Como que também dá para balancear isso, né? E como fazer esses treinamentos, né? Como você pegar uma pessoa que tem toda a experiência que você quer, conhece a empresa de cabo a rabo, mas não conhece aquela tecnologia, como fazer com que ela conheça a tecnologia, saiba usar e saiba aliar o que ela já tem, né? Uma das coisas que a gente fez, e eu acho que a Accenture foi pioneira para isso, é o que a gente chama de TQ, que é Technology Coeficient, é o coeficiente tecnológico, onde a gente elencou as tecnologias que 100% dos empregados no mundo precisam ter conhecimento. Legal. Então, cloud, segurança, AI generativa. Então, são coisas que a gente vai elencando que as pessoas precisam conhecer. Obviamente, dependendo do grau de profundidade. Se você é um profissional de cloud, você tem que conhecer esse negócio no detalhe. Mas, por exemplo, se você é um profissional de consultoria, você tem que saber o mínimo para entender o que é a arte do possível com aquilo. Então, 100% das pessoas precisam fazer esse treinamento no mundo. E a gente vai lançando novos treinamentos conforme a tecnologia avança. Então, isso é para 100% dos funcionários. A gente tem garantido que a gente tem esforços de reskilling. Então, por exemplo, eu estou precisando de pessoas agora em determinada tecnologia.
putz, como é que eu invisto, muitas vezes junto com parceiros, a gente tem grandes parceiros de tecnologia, para que eu comece a pegar essa pessoa que às vezes tem uma tecnologia A, que a gente não vê uma grande demanda para o futuro, mas a tecnologia B que a gente vê que está começando a explodir, como é que eu treino essas pessoas e faço? Então, olhar e entender os skills que vem pela frente e oferecer treinamento é super importante. Então, Perfeito. a gente está fazendo o TQ para 100% das pessoas e, ao mesmo tempo, a gente está fazendo reskilling mais específicos. Seja para as pessoas mais seniors ou para as pessoas que têm, vamos dizer, que já têm tecnologia como base de trabalho. Eu acho que uma outra coisa importante que a gente precisa pensar é sempre no pessoal. Quer dizer, como é que é a motivação da pessoa aprender? Porque também não adianta você dar oportunidade se ele não quer. Então, uma das coisas que a gente tem falado muito com as pessoas é, a gente pode oferecer tudo. Pode oferecer os treinamentos, os skills. Se você não se engajar com aquilo, não adianta nada. Então, a gente tem trabalhado um pouco nas duas frentes aí para as pessoas se engajarem. Mas está funcionando bem, cara. Legal. Tem funcionando bem, não só com a gente, mas com parceiros também fazendo isso, é bacana. Você vê que, e eu acho que sim, das pessoas mais seniors que a gente falou do programa 50+, você vê que as pessoas estão ficando felizes de ter uma nova chance. Obviamente tem gente que tem mais proficiência, tem gente que mais tem dificuldade, mas pô, eles têm chances de ter uma nova carreira. E se você consegue que essas pessoas se engajem nisso, elas trazem aquele balanço de, vamos dizer, de senioridade para, às vezes, para os projetos, para as discussões. Isso é super interessante de ver. Total, super importante, né? Super importante. Muito legal a iniciativa. Eu queria aproveitar para a gente falar um pouquinho sobre outras novas tecnologias que acho que às vezes ficam meio escondidas agora nesse hype da IA, né? Vamos lá. Eu queria te perguntar primeiro sobre o metaverso. Tá bom. O desaparecido metaverso. Porque lá em 21, 22, só se falava nisso, né? Junto com cripto, NFT, metaverso, era aquele hype e tudo mais. Aí, 23, 24, ninguém fala mais nada de metaverso. Não. Mas é o tipo de coisa assim, vimos que não é o momento, ou estamos desenvolvendo, mas não estamos falando para o público, né? Não, qual eu é acho o ponto que, eu acho que esse negócio tirou um pouco o pé mesmo. Eu acho que não é uma questão só de momento. Eu acho que todo o tema de universo paralelo que a gente vê, as pessoas não sabem exatamente como isso vai funcionar no mundo. Então, eu acho que tem um hype, né? Como tudo tem um hype, mas acho que eu falei, por isso que eu falei no começo, eu acho que o tema de IA, ele tem um hype, ele vai baixar um pouco, mas ele vai continuar. Eu acho que o tema de metaverso, eu não acho que ele vai morrer, talvez ele volte mais pra frente de uma configuração diferente, toda essa história. Então, agora tem o computação espacial, né? Esse termo novo também. Então, assim, eu acho que a gente vai aprender um pouco de como viver nesses universos paralelos. E tem sempre uma outra discussão que é, putz, o mundo também precisa... As pessoas foram feitas para ter vivência física, para, vamos dizer, toque... A gente é de carne e osso, né? A gente é de carne e osso, a gente é 3D, a gente tem sentimento. E ainda, como é que você vive nesse universo todo paralelo? Essa nova geração vive num universo completamente diferente do que a gente vivia. Né? Eu tenho um filho de 17 anos, como eu já falei. Vivendo na pele, você. Tá vivendo na pele, como é que é. Porra, você deixar ele ficar trancado no quarto com os amigos, é maluco, né? Porque na minha época, com 17 anos, primeiro que não existia celular, não tinha nada. Sim. Aí você tinha que ligar, sair, mas pô, você ia pra rua jogar bola e ver as coisas. Hoje eles ficam lá falando com os amigos. É o exato oposto. Né? Então assim, putz, será que você vai botar mais tecnologia para todo mundo ficar cada vez mais longe? Como é que você vai... E aí eu acho que você vai... Então assim, então eu acho que esse negócio tá dando tem um crash aí entre como é que esses universos paralelos são muito legais, mas como é que você não distancia do humano. Então, eu acho que o mundo não está preparado para isso. Assim. Então, eu não vejo que esse negócio está desenvolvendo nessa velocidade. Não acho que está escondido aqui, daqui a pouco surge. Eu acho que vai levar um tempo ainda para surgir esse negócio. Perfeito. E a outra que eu queria te perguntar é de blockchain, né? Tá Porque bom. O blockchain já é uma tecnologia que a gente vê que não está sendo tão falado, mas com avanços, né? Não é que ele sumiu. Não. Como que vocês estão avaliando, né? A gente acha que esse negócio vai principalmente para intermediação, desintermediação e confiabilidade de processos. A gente acha que esse negócio tanto que a gente fez uma investida numa empresa de blockchain agora. Legal. Porque a gente acha que esse negócio vai começar a tomar um vulto. Acho que não vai ter esse hype todo, mas ele acho que também não é uma tecnologia tão interessante. Não é tão sexy, né? Ele não é tão sexy, você não vai botar no seu celular e ficar falando para todo mundo que você tem um blockchain. Mas eu acho que para efeitos de rastreabilidade, confiabilidade, a gente vê que é uma curva crescente de utilização. Aí acho que assim, no começo era um custo alto, esse negócio já está começando a ter um custo muito mais aceitável. É uma tecnologia complexa, porque não é simples das pessoas entenderem como funciona. Então, mas eu acho que está tendo a gente acha que esse negócio é uma continuidade. E talvez seja quase que
não é a palavra certa, mas ela é uma tecnologia mais escondida, né? Porque ela fica no meio de tudo. Era isso que eu ia perguntar. Você acha que a tendência é mais essa tecnologia de infraestrutura, De né? Que a gente infraestrutura, não conhece muito. você não vai conhecer, não vai ter um hype, não, Uhum. mas ela vai dar diferenciação e principalmente confiabilidade. Perfeito. Eu acho que sim. E a gente continua investindo porque a gente acha que esse negócio tem futuro. Aham. E é claro que eu não consigo não perguntar de computação quântica, que foi até o que você A gente comentou, falou. né? Eu lembro que há pouco tempo atrás a gente inclusive fez um podcast, acho que com a IBM sobre Tá bom. isso, né? Que eles trabalham bastante com Sim. computação quântica. E um especialista deles falou um negócio que eu fiquei meio assim, ele falou, bom, com a computação quântica já a gente consegue quebrar a criptografia, todas as que a gente tem hoje, né? Que é uma preocupação muito séria, Claro. né? Acho que principalmente nesse pós-CrowdStrike, né? Que a gente ficou com isso na cabeça. Como que vocês estão vendo a computação quântica e assim, daqui a quantos anos ela efetivamente vai ser uma realidade, seja para o bem, seja para o mal, né? Tá bom. Pro dia a dia. Eu espero que para o mal nunca. Mas a gente tem uma área dentro da Accenture, que no caso do Brasil e da América Latina responde para mim, mas globalmente responde para cada geografia, que é o que a gente chama de innovation, tá? Que são pessoas que estão trabalhando com a tecnologia do amanhã. Legal. Não é depois do amanhã, mas do amanhã. E computação quântica é um dos assuntos que essas pessoas, esse grupo trabalha e trabalha bastante, e a gente acompanha isso para ver. Então, sim, eu acho que já é vamos dizer, uma realidade, ainda não massiva. Eu acho que daqui a uns 3 anos, por aí, a gente já vai começar a ver coisas mais, eu acho que, ressaltadas no mercado para isso. Tem tecnologia, tem máquina, tem tudo para fazer acontecer. Eu acho que o ponto é como é que ela garante, mas assim, que é um poder computacional absurdo. Faz sentido para coisas que fazem sentido usar. Sim. Né? Então eu acho que é um pouco de avanço aí do ambiente de negócio para começar a abraçar esse tipo de coisa. Eu acho que daqui a uns 3 anos a gente deve começar a ouvir bem mais, 2, 3 anos a gente vai começar a ouvir mais fortemente sobre isso. E cumprindo o meu dever de jornalista aqui Fala. na comparação, você acha que ela é uma tecnologia mais sexy como IA ou mais de infraestrutura igual blockchain, assim? Aonde ela ficaria, eu acho que ela vai né? ser mais sexy. Porque Mais todo mundo vai sexy. querer falar de computação quântica e toda essa O história. termo já é mais, né? O quântico já dá uma ideia. Dá uma ideia meio espacial, né? De futuro sim. e tudo isso. Eu acho que ela vai ser mais sexy. Perfeito. Embora ela seja um pouco de infraestrutura, ela vai ser mais sexy. Perfeito. E tem algumas áreas em específico, assim, que vocês veem que, olha, deve começar por aqui, provavelmente, a aplicação, ou ainda não? Ainda não. No nosso caso, ainda a gente não viu. Não. Perfeito. A gente está ainda aprendendo, tateando, fazendo os primeiros casos de uso, mas ainda a gente não tem uma visão clara disso ainda não. Perfeito. A gente tá quase chegando ao fim, eu tenho só 2 perguntinhas antes. Tá bom? A primeira, você que me deixou com a pulga atrás da orelha, você falou que vocês trabalham com essas tecnologias do amanhã, né? Sim. Além da computação quântica, quais hoje são as que mais estão chamando a atenção, assim, de vocês? Eu acho que todo o tema de os famosos IoTs, Perfeito. né? A gente está trabalhando. Tem muita coisa hoje, mas tem muita coisa para vir, de sensor novo e toda essa história. Então, essa é uma coisa muito interessante que a gente vê, de como esse sensoriamento e tudo que você pode sensoriar, qualquer coisa, vai te dar informação e como é que você começa a fazer cada vez coisas mais. Gestão de produção, gestão de ativos, gestão de uma forma mais, eu diria, fina e poderosa, e principalmente o que a gente chama dos remote operating centers, né? Quanto mais você não precisa estar no dia a dia, você pode começar a ter dedução. Então, esse é um tema que a gente vê bastante. Então, acho que são as 2 coisas que a gente está principalmente trabalhando, computação quântica e o desenvolvimento desses IoTs da vida. Perfeito. E aí a minha última pergunta, que você já deve estar careca de responder, mas que são tendências para a IA generativa, né? O que você acha que a gente pode esperar de coisas novas que meio que já estão aqui, mas que vão ganhar mais espaço, né? Eu acho que a gente vai ver cada vez mais um uso, primeiro, espero que consciente, né? Eu acho que a gente vê usos cada vez mais conscientes disso. A gente vê, eu pelo menos vejo um uso muito grande para a relação de empresas com seus clientes. Eu acho que o poder computacional, o poder desse trabalho conjunto de dados de N lugares, você pode melhorar muito a experiência do seu usuário. Então, eu acho que esse é o principal uso que a gente vê, o que a gente chama de hiperpersonalização, né? A gente falava primeiro era massivo, aí veio a personalização, e eu acho que o IA generativo, você consegue fazer a hiperpersonalização, que é exatamente, o João,
Se você pegar todos os seus dados que aquela empresa tem, vamos dizer, que o mundo tem, com as suas redes sociais, para onde você vê, você pegar tudo isso, te dá uma possibilidade de você quase que fazer um approach, né? Uma entrada única para você, para o João, mais do que qualquer outra coisa, né? Então, eu acho que a gente antes fazia um approach da empresa, aí a gente começou a clusterizar em grupos, mas grupos meio básicos, né? Você é um homem de tantos anos, então meio básico, agora você está chegando numa hiperpersonalização com esse monte de dados. Então, eu acho que esse é o principal uso que a gente vê de uma forma bastante diferenciada que vem pelo futuro. Uma duvidazinha rápida, Fala. até para o meu editor não me matar pelo tempo, mas dá para conciliar essa hiperpersonalização com o LGPD, por exemplo, essas questões de privacidade? É possível? Dá. E tem que ser, de novo, a Accenture é uma empresa super idônea, ética e preocupada com a nossa reputação e com a reputação dos nossos clientes. Então, sim, dá tudo. Dá tudo. Obviamente, até porque quando, por exemplo, hoje você faz, você disponibiliza seus dados em algum lugar, você dá consentimento. Sim. Então, a gente só trabalha com dados consentidos, dados de você para você mesmo. Então, você tem formas de trabalhar com isso para garantir que a privacidade dos dados seja utilizada da forma correta para ter isso. Você pode, obviamente, tomar decisões em dados anonimados para tudo, para tomada de decisões macros, mas quando é para você, só pode usar dados que sejam consentidos para usar para você. Perfeito. Então, tem jeito e tem que fazer. Bom saber. Bom, eu poderia fazer mais umas 40 perguntas sobre o tema, dá sempre pano pra manga. Eu volto quando você quiser, você me convida de novo, eu volto aqui com todo prazer, João. Aí, quando dá a oportunidade, a gente já puxa. Vambora. Mas eu queria agradecer demais pela presença, por ter topado o convite, o tempo. Foi um papo muito, muito legal, então muito obrigado. Passou rápido, eu espero que os ouvintes também gostem também, Perfeito. do jeito que foi esse papo legal pra mim, foi muito bacana, passou super rápido. Espero que o tempo tá encurtando, tá né? encurtando, Igual você o tempo falou, tá encurtando, passa rápido. Se é bom, passa rápido. Muito obrigado Obrigado você, até a próxima. Obrigado mesmo. Obrigado. Queria agradecer a todo mundo também que acompanhou a gente. Para quem quiser continuar acompanhando, é só seguir nas redes sociais, lá no site da Exame. E semana que vem a gente está de volta com mais um episódio. Até a próxima!